Oi, tudo bem? Eu sou Ana Fragoso, estrategista de slow marketing e especialista em negócios autorais. Essa aula que você vai assistir faz parte do meu curso Elevando Ideias. E nessa aula eu vou te explicar o que é liderança de pensamento. Uma estratégia super importante para quem quer ser uma referência na sua área, sem depender de fórmulas prontas ou de muita performance nas redes sociais. E se depois de assistir essa aula, esse conteúdo fizer muito sentido para você, eu quero te convidar a dar o próximo passo. O curso completo Levando Ideias está disponível para você estruturar a sua liderança de pensamento com mais clareza e intenção. E claro, se você também busca um acompanhamento mais personalizado, é só falar comigo sobre a mentoria de Slow Marketing. E agora fique com a aula e aproveite para anotar o que fizer sentido para você. A liderança de pensamento não é um conceito novo, é um conceito que já existe, que o nome oficial é Thought Leadership, mas ela é uma estratégia de marketing que se concentra em estabelecer você como um especialista e uma autoridade na sua área. Então, o trabalho dessa estratégia é justamente mostrar com clareza, profundidade e precisão o seu conhecimento e seu ponto de vista sobre algo que você enxerga diferente na sua área de atuação, no seu mercado, na vida do seu cliente. E através dessa explicação, desse conhecimento, desse ponto de vista, as pessoas que pensam o mesmo que você se identificam e acabam aí entrando em contato com você, comprando algum serviço que você oferece e trabalhando com você. Então, quem são os líderes de pensamento? São todas aquelas pessoas que aceleram e promovem as mudanças com a divulgação e o compartilhamento das ideias que elas têm e das perspectivas que elas têm em relação ao mundo que elas vivem. Então, alguém que, através da experiência que ela tem, através da visão de mundo que ela enxerga, ela consegue oferecer para as outras pessoas uma orientação única e que inspire inovação, que influencia as outras pessoas a viverem ou pensarem de outra forma. Resumidamente, são profissionais que desafiam o que é comum e oferecem novas soluções para problemas antigos. Então, todas aquelas pessoas que você, quando você ouve ela falando, um palestrante, um conteúdo, que você ouve e te dá esse movimento de, nossa, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, ou eu nunca tinha pensado nisso antes, pode ir lá olhar. Essa pessoa vai ter o perfil de líder de pensamento. E aí, você deve estar se perguntando, o que é que leva, então, uma pessoa a ser vista assim? O líder de pensamento, ele não se autodenomina líder de pensamento. Ele é enxergado como isso pelo mercado e pelas pessoas que estão em volta dele. O que faz uma pessoa ser vista como líder de pensamento é ela ser uma especialista na área dela e não uma generalista, ou seja, ela conhece muito de assuntos específicos. Veja bem, eu não estou falando para você ter um único assunto, pode ser vários assuntos, porém que você tenha uma profundidade para entregar e que esses assuntos, de certa forma, se misturem e tragam novas perspectivas inovadoras para as pessoas. Outra coisa que o líder de pensamento tem é uma capacidade enorme de comunicar as ideias que ele tem, os insights que ele tem, que são super complexos, de uma forma simples e precisa. Eles conseguem montar o que eles estão pensando de uma forma que fique clara para você. Eles têm um histórico de sucesso, né, com alguns anos para contar muitas histórias. Então, normalmente, líderes de pensamento não são pessoas muito jovens que estão começando a viver, muito raro. Eles são pessoas com mais experiência de vida, com mais experiência de tudo isso que é a nossa vida, não é mesmo? E eles gostam muito de ajudar os outros com isso que eles pensam. Eles sabem que as ideias que eles têm são muito diferentes do que é na sociedade, e eles sabem que muitas pessoas aplicarem essas ideias na vida delas, elas vão ter uma mudança, uma transformação incrível. Então, eles são muito apaixonados para ajudar as pessoas e estão respeitados, admirados, né, e referenciados aí pelos seus pares, colegas, amigos, familiares. Então, eu quero trazer aqui alguns exemplos de líderes de pensamento brasileiros e internacionais que são muito conhecidos por todos nós, e você vai perceber que eles têm todas essas características que eu trouxe no slide anterior. Então, a gente tem a Djamila Ribeiro,
né, que é filósofa, feminista, autora. Ela é uma das vozes mais influentes na discussão sobre racismo e questões de gênero no Brasil. Com certeza você já conhece o livro dela, sabe do que ela fala. Quando a gente fala o nome dela, você consegue identificar automaticamente quais são os assuntos que ela está trazendo. O queridíssimo Mário Sérgio Cortella, que também é filósofo, professor e escritor, aborda todos os temas aí de educação, ética, filosofia. A gente fala Cortella, você pensa nele, você sabe como é o rosto dele, você sabe o jeito que ele fala, sobre os assuntos que ele traz e como você gosta e como esses assuntos te fazem pensar diferente. A Brené Brown, que é muito conhecida também, ela é uma autora conhecida pelo trabalho dela com vulnerabilidade, coragem, vergonha, empatia. Também é uma pessoa que é uma referência na área dela. Quando a gente fala de vulnerabilidade, automaticamente as pessoas pensam no livro da Brené Brown. E uma pessoa que eu adoro, que é o Simon Sinek, também, que é autor e palestrante motivacional, e ele ficou conhecido com aquele TED Talk famosíssimo que chama Comece pelo Porquê, que é o Start with Why, que virou livro, que virou tudo isso que ele tem hoje. Também uma pessoa que a gente chama de um líder de pensamento, porque ele está ensinando o resto das pessoas que querem aprender a pensar de uma forma diferente, a enxergar o mundo através da visão deles. Então, aqui eu quero trazer para vocês como é que a liderança de pensamento ela se aplica dentro do marketing para quem é um empreendedor solo. Então, você está aqui nesse curso, você é um empreendedor solo, é uma pessoa que quer ter o negócio centrado nela, você quer entregar o que você sabe para as pessoas, você mesma quer entregar, você não quer ter um monte de funcionários fazendo esse trabalho por você. Então, no marketing do empreendedor solo, a liderança de pensamento, ela tem a finalidade de aumentar a sua visibilidade e a sua influência, ou seja, através do compartilhamento do seu conhecimento, da sua experiência, dos seus insights, você vai começar a ser mais visto, as pessoas vão começar a falar sobre os assuntos que você está falando, a comentar a visão que você tem desses assuntos. Essa estratégia se baseia na gente criar um ecossistema de conhecimento que seja organizado e focado em ajudar essas pessoas a enxergar as soluções diferentes do que elas estão acostumadas. Então, nesse curso, pessoal, a gente está aqui agora falando sobre fundamentos. Eu vou apresentar esses conceitos e depois a gente vai entrar nessa parte prática para criar um ecossistema de conhecimento organizado, que a gente vai trabalhar isso mais para o final. Para você começar já a se inteirar de qual vai ser essa de liderança de pensamento, eu quero trazer esses três hábitos, que são hábitos muito necessários. A estratégia de liderança de pensamento, ela precisa que você comece a ter o hábito de criar conteúdos éticos, obviamente, e também de alta qualidade, ou seja, não vão ser conteúdos rasos, com diquinhas básicas, não é isso, são conteúdos que realmente levam as pessoas a mergulharem na sua visão, a mergulharem no que você acredita, traz muito valor. Então, são conteúdos que realmente levam mais tempo para ser criados, por isso que a gente tem que ter esse hábito de escrever ou de falar, ou que seja o formato desse conteúdo. Um segundo hábito que é super legal é se informar e se envolver bastante com as tendências de discussões da sua área. Ou seja, você quer ser um especialista e você quer ser visto como um especialista. Então, nada mais justo que você seja a pessoa que é uma referência desse assunto, ou seja, que você seja a pessoa que as pessoas falam, putz, quem deve estar sabendo sobre isso que está acontecendo, ou quais são as tendências, ou quais são as coisas que as pessoas estão falando desse assunto é a fulana, então eu vou lá falar com ela. Para que isso aconteça, é necessário que você tenha o hábito de sempre estar aí na vanguarda dos assuntos da sua área, seja marketing, seja mindfulness, seja bem-estar, seja qualidade de vida, qualquer que seja a sua área mesmo de atuação, é importante ter o hábito de você se informar dessas tendências. Um terceiro hábito que eu acho que é muito interessante é a gente começar a falar mais em público, aparecer como convidado em eventos e podcasts, ter um pouco essa desenvoltura na fala, ter um pouco essa desenvoltura de se apresentar para compartilhar essas ideias. Lembrando que a gente está falando de uma estratégia, ela pode ter vários formatos diferentes. Essa estratégia específica da liderança de pensamento, ela é focada muito no conhecimento da pessoa, na forma como ela se expressa. Então, é interessante a gente também criar esse hábito de falar em público.
Essa aula já está acabando, eu quero trazer as minhas considerações finais. O marketing de liderança de pensamento é uma estratégia que estabelece aí que você seja uma autoridade, uma influência e você gere confiança nas pessoas. Então, quando a gente cria um conteúdo que muda a forma que as pessoas enxergam o mundo por causa daquilo que a gente escreveu, e você faz isso de novo, e de novo, e de novo, dentro do seu mercado, sempre trazendo a vanguarda, sempre trazendo ideias novas, sempre trazendo motivações diferentes. Isso causa um impacto significativo no mercado e aumenta aí a percepção da sua reputação e, consequentemente, os resultados do seu negócio. Então, é uma estratégia que eu estou adorando aprender, eu estou adorando aplicar e estou adorando ensinar aqui para você.